Opa, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal Áudio para Videomakers. Nesse tutorial do Reaper eu vou falar das ferramentas Fade e Crossfade. Fade, vamos posicionar o mouse no início do take, na parte superior ele cria essa imagem, esse desenho de um fade, basta arrastar essa linha criando o fade in. Da mesma forma com Fade Out, posiciona o mouse no final do take, na parte superior, criou o desenho, puxou a linha e temos o Fade Out. Também podemos alterar o tipo de curva do fade. Posiciono o mouse sobre a linha do fade, clico no botão direito do mouse e ele abre essa janela com opções. Posso determinar essa, por exemplo, Fade Out, e essa para o Fade In. Posso retornar aqui. Eu também posso, ao arrastar um arquivo sobre o outro, criar um Crossfade, exatamente dessa forma. Ele junta a informação de áudio dos dois arquivos e nessa região de transição ele cria um crossfade. Se eu retornar, eu tenho um arquivo normal como estava antes. Mas para essa função ocorrer, eu preciso estar com esse ícone selecionado, que é o ícone de Auto Crossfade. Estando com ele desmarcado, eu apenas tenho a união dos dois arquivos sem o crossfade. O atalho é Alt X para ligar ou desligar. E podemos vir com o mouse, com o botão direito do mouse sobre esse ícone, e selecionar essa segunda opção. Com isso, ao arrastar um take sobre o outro, repare que ele não gera uma mixagem, ele não junta os arquivos, ele apenas corta o arquivo de baixo, deixando o arquivo de cima. Essas opções também podem ser acessadas aqui no menu superior, na aba Options, e eu tenho as duas opções aqui. Novamente, criando o Crossfade, quero destacar alguns detalhes aqui, algumas configurações do Crossfade. Eu posso aumentar a área de cobertura ou diminuir a área de cobertura arrastando o crossfader pelo início ou pelo final. Eu também consigo movimentar o centro do crossfade dessa forma. Se eu pressionar Ctrl e arrastar, eu consigo ampliar ou diminuir o crossfade. E se eu pressionar Shift, eu consigo mover horizontalmente o crossfade. Clicando com o botão direito do mouse, ele abre a janela com as opções de curvas do crossfade. Posso, por exemplo, determinar essa ou essa daqui. E eu também posso abrir o editor. Aqui nós temos uma janela de configurações. Essas são as configurações do Fade Out e aqui as configurações do Fade In, que estão linkadas. Se eu deslinkar, eu posso interferir independente em cada uma. Então posso, por exemplo, selecionar um tipo de curva para o Fade Out e um outro tipo de curva para o Fade In. Ou eu posso voltar ao padrão, deixar linkado e quando eu modificar, eu modifico para ambos. E da mesma forma eu consigo fazer com os outros parâmetros. Esse movimento centro do crossfade, esse movimento o crossfade pelo arquivo, esse movimento o início do crossfade e esse o final. Esse amplia ou diminui a área de cobertura do crossfade. Aqui a gente movimenta a waveform pelo crossfade e aí tem um detalhe, você não está movimentando o arquivo, e sim apenas a waveform. E aqui a gente consegue aumentar ou diminuir o volume do arquivo, do take, da waveform, que também conseguimos fazer manualmente. Basta vir aqui na parte superior do take, quando o mouse aparecer essa imagem de setas para cima e para baixo, eu consigo diminuir e aumentar o volume do arquivo. Existe um padrão toda vez que a gente seleciona uma região e pressiona S para cortar, que é exatamente essa. Ao cortar o arquivo, ele criou um Fade Out e um Fade In, mas esse padrão pode ser alterado. Mas antes de falar dessa alteração, queria destacar uma outra coisa. Eu posso, por exemplo, dividir os arquivos e mesmo que crie um espaço entre eles, como está aqui, não tem problema. Eu posso selecionar essa região entre o final e o início de um arquivo, clicar duas vezes aqui no track para selecionar os takes e pressionar X. Repare que ele uniu os arquivos, uniu os takes e criou um crossfade. Posso retornar aqui. E agora eu quero
falar exatamente do padrão, que vem estabelecido como esse, mas a gente pode alterar. Vamos em Options, Preferences, Media Items Default, e aqui nós temos a janela de configurações. Vou destacar essa opção, que ela vem selecionada, estando desmarcada dessa forma. Ao cortar um arquivo, ele não gera nenhum fade nem crossfade. Ctrl P para abrir a janela de configurações. Posso deixar marcado e alterar o tipo de curva, por exemplo esse. Então OK. Agora ao cortar, eu tenho um outro padrão. Ctrl P novamente. Posso alterar a curva novamente. E agora eu posso determinar também uma área maior de cobertura do fade. Por exemplo, vou deixar em 100. Dou um OK. Se eu cortar aqui, repare que ele criou um fade muito maior. E agora essa segunda opção, que ao invés dele criar um fade in, um fade out no arquivo cortado, ele vai criar um crossfade na divisão dos arquivos. Por exemplo, vou dar um OK aqui, pressiono S, repara que ele criou o crossfade. Novamente Ctrl P para abrir essa janela de configurações. Posso modificar o tipo de curva, por exemplo esse. Ele modificou. Também posso aumentar a área de cobertura. Posso, por exemplo, colocar aqui em 150. Dou um OK. E ao cortar ele cria um crossfade bem maior. E agora, para concluir, eu quero demonstrar uma outra coisa que é bem interessante. Toda vez que a gente realiza um fade in ou um fade out, a princípio é dessa forma que tem que ser realizado, partindo do início ou do final do arquivo e puxando a linha verde, como foi demonstrado no início do vídeo. Porém, a gente pode criar um atalho e modificar essa forma de fazer também. Vamos aqui em Actions, Show Actions Lists e digitar Fade. Vamos selecionar essas duas opções, Fade Items into Cursor e Fade Items Out from Cursor. A primeira quer dizer que eu selecionando um arquivo qualquer, posicionando meu cursor em qualquer parte do take, selecionando essa opção e clicando em Run, ele cria automaticamente o fade in do início até a posição do cursor. E da mesma forma eu consigo fazer com fade out. Seleciono essa segunda opção, seleciono o arquivo, posiciono meu cursor e o Run, ele cria o fade out. E lógico, podemos criar um atalho para essas duas opções. No caso eu vou criar um atalho para o fade in, que é o que eu mais utilizo. Seleciono, adiciono, vou colocar Alt F, que é um atalho ou teclas para atalho que estão desocupados, dou um OK, posso fechar aqui, posso, por exemplo, posicionar o meu mouse aqui, pressionar Alt F e eu tenho um fade in criado. É isso, espero que essas dicas sejam úteis para você, que esse vídeo possa te ajudar. Se gostou das dicas, não esquece de deixar seu like, de curtir o canal e até a próxima. Tchau!